Estamos ao vivo, Brasil! Boa tarde a todos! Eu com crise alérgica, esperar o povo entrar. Deixa eu já escrever aqui. Oi, meus amores! Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Olha a florzinha aqui, boa tarde. Deixa eu só fixar. Mari, manda já aí, por favor, a solicitação. Ó, já vamos chamar a nossa convidada, que ela não é só uma convidada, é minha terapeuta há 2 anos. Eu escolhi a Mari, porque ela realmente é especialista em transtornos alimentares, comportamento alimentar. E eu vivi vários desses processos já na minha vida. E foi indicação de seguidores, eu cheguei até Mari, ela é de Vitória, Espírito Santo. E tem sido um prazer estar nessa jornada toda com ela. Então, seja bem-vinda, Mari! Não, é aqui, meu filho. É só tu aceitar agora, mulher. Entrei. Deu certo. Eu tô aqui procurando como que eu... Gente, eu vou ter que tirar isso aqui, senão não vou ouvir Mari. Peraí que eu vou colocar o outro. Tá melhor? Tá ótimo. Tá melhor o som? Não, é porque o meu microfone eu não consigo ouvir. Então eu tive que tirar, mas tá tudo bem. Tá, eu tô te ouvindo muito bem. Ah, tá dando certo, né? A gente se Tá dá um tudo jeito. certo. Tá tudo certo. Como você tá? Boa tarde. Tô bem, boa tarde. E olha só, eu vou já começar puxando um assunto que inclusive você mandou nas perguntas e eu vi que apareceu bastante, que foi sobre ansiedade, né? Tá todo mundo vivendo todas as crises de ansiedade, né? Pois é, mas eu vivi para estar aqui hoje. Eu não Gente, acredito. Pra que vocês verem como todo noite! mundo tem. Todo mundo tem, exatamente. Olha que noite de sono terrível que eu tive hoje, tá? Já vou avisar pra vocês. Estava antes aqui da live eu ouvindo uma música, dançando, ficando bem good vibes pra ficar bem tranquila, tá? É É um verdade sentimento que isso. todo ser humano tem, né? A monja já fala bastante Perfeito, disso. exato. Exatamente. Todo mundo tem, todo mundo experimenta e é super importante pra gente, né? Senão a gente nem tava aqui hoje. É muito bom, né? Tem um vídeo, inclusive, que eu indico pra vocês, que é o da Monja Coen, que ela fala sobre a ansiedade. Ela fala da parte boa de viver a ansiedade. Você tá tendo uma ansiedade boa hoje, né? Sim. É de esperar alguém que a gente ama e tá distante há tanto tempo. É a gente ir pra uma festa que a gente tanto quer, esperou a semana toda. Então, são as boas ansiedades. Exatamente, perfeito. É por conta da ansiedade, né, que a gente também se prepara aí para os eventos da vida. Observa, né, se tem carro vindo de um lado e do outro da rua antes, para não morrer. Então, assim, a ansiedade, ela faz parte, né, faz parte de ser humano. Então, faz parte da nossa humanidade compartilhada. E tamo junto aí, a galera Tá da dizendo ansiedade. que tá sem som. Tá sem som? Vocês Não estão estão me ouvindo a ouvindo? gente? Eu tô ouvindo você. Eu também, tô te ouvindo perfeito. Eu acho que é a pessoa que deve estar desligado mesmo, porque tá bem alto o meu som aqui, pelo O meu amor de também, Deus. tá bem bom. Com Ó, som. tá som, com É o seu, som, com filho. som. Arruma aí. Ó, Ajeita aí, deve gente, estar no silencioso. com certeza. Essa semana a gente vai ter uma semana muito gostosa, que é a semana de autocuidado. Que nada mais é do que autoconhecimento. Eu acho que você cuidar de si é você aprender a se conhecer também. Perfeito. E aí eu convidei uma série de mulheres que eu admiro e que já estão presentes na minha vida, né? Claro que depois, em outra oportunidade, eu quero chamar mulheres que eu admiro. Mas, por exemplo, Mari é minha terapeuta há 2 anos. E não tinha como eu chamar outra terapeuta do ser ela, porque já tem uma relação, já se conhece um pouco. E aí Mari começa falando um pouco de o que é seu trabalho,
Como é que ele é Tá, feito? Qual é a sua especialização? tá. Vou falar um pouquinho então. Bom, basicamente, né, me especializei e trabalho principalmente, né, com comportamento alimentar, né, direciono meus atendimentos para essa temática, mas eu não atuo somente com comportamento alimentar. Eu gosto sempre de frisar isso, porque quando a gente começa, na verdade, a atender pelo comportamento alimentar, a gente vai vendo que, eu gosto de brincar que é a toca do coelho, literalmente. Você abre uma portinha e você vai vendo que de fato tem relação com tudo mais, né? Transborda para os outros ambientes da nossa vida completamente. Então, assim, não tem como a gente falar de comida só falando de comida. E eu acho que você também tem essa visão muito forte, né? Que é o que você traz já aí, sempre olhando além da comida, pensando além da comida. Porque não tem como realmente ser diferente. Comida é memória, é afeto, é história, cultura, enfim, é muita coisa. Não é só nutriente enfim, né, que a gente coloca no prato e senta e come. Não dá para ser. Então, da mesma forma, o trabalho com o comportamento alimentar ele também não se limita nesse sentido, né? A gente precisa sempre olhar para um todo, porque sempre transborda ali para outras áreas. E aí, basicamente, meu trabalho é direcionado a mulheres, mas também atuo com algumas pessoas, né, do público masculino. Tentando aí contribuir para uma vida mais leve, mais tranquila, qualidade de vida, autoestima. E é Além do isso. peso, né? Que Além do isso também vai peso. muito além do peso. Muito Aí, além do legal. peso. Eu já vivi alguns transtornos alimentares, eu sofro ainda, acho que toda mulher é uma fase de desconstrução. Tem dia que a gente vai se olhar no espelho e a gente não vai se sentir bem. Total. E, pelo menos comigo, está diretamente ligada à ansiedade. Eu demorei um pouco a entender esse processo, né? E eu acho que como está todo mundo vivendo crise de ansiedade, e como Mari bem falou, que a comida ela preenche a gente de várias maneiras, né? De emoções, de sentimentos, de nostalgia, de várias coisas além do nutrir. Então tem muita gente aí em casa se preenchendo de comida, né? E aí descontando toda a ansiedade no alimentar-se. Fala um pouco sobre isso, Mari. Tá. Então, quando você me mandou também, né, as perguntas, eu vi bastante questões ali relacionadas à ansiedade, né, e a descontar aí na comida. Então, sim, faz todo sentido. Eu acho que vale a pena a gente trazer e falar um pouquinho. Eu lembro que ontem eu até falei com você, não vamos puxar para transtorno alimentar e tal, mas eu acho que veio bastante disso nas perguntas que você recebeu, né? Então, acho que é importante a gente falar assim. Então, é importante inicialmente dizer que comida, né, que transtorno alimentar é um transtorno mental, né? E a gente, especialmente em relação à compulsão alimentar, a gente confunde muito, porque a gente tende muitas vezes a confundir a compulsão com o exagero alimentar, né? Algumas pessoas falam, nossa, eu já tive uma compulsão. E às vezes não é uma compulsão, foi um exagero alimentar. O exagero alimentar, ele acontece geralmente, né, dentro de um contexto. Ou você tá, tipo, sei lá, vendo uma festa, ou vendo um filme, ou tá no momento, né, mais igual que estamos vivendo realmente. Enfim, exagera ali, abre o botão da calça e tudo O mais. TPM A também TPM, ajuda. aquela festa de fim de ano, né? Enfim, aquela festa junina maravilhosa, cheia de comida gostosa, enfim, tudo isso. Então, acontecem exageros alimentares o tempo todo. E isso é pontual e ok, tudo bem, é exagero, né? Mas as pessoas cometem exageros. A compulsão alimentar não, ela tem alguns critérios que a gente precisa observar. E eu gosto de fazer essa diferenciação porque eu vejo que muita gente faz essa confusão mesmo, né? Eu tenho compulsão alimentar, eu tive compulsão alimentar e às vezes carrega isso com muito peso mesmo. E não precisa ser assim, né? A gente não come só porque está com fome, a gente realmente come, né, por uma série de outros motivos. Se você de repente o pessoal pode colocar aí, né, responder, né, nos comentários, por que que você come? Né? Eu como por vários motivos. E quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, a última coisa que eu falei foi fome. Mas normalmente acho que todo mundo no sentido geral, acho que tá passando um helicóptero aqui, passa de vez em quando.
a maioria das pessoas se alimentam sim, não por fome. Exemplo, eu amo cozinhar, então eu tenho preenchido os meus dias cozinhando mais. E às vezes eu não sinto nem a vontade de comer, eu sinto a vontade de cozinhar. Sente vontade de cozinhar, porque isso é uma coisa prazeroso para você. Sim, não é É nem a algo que vontade te de comer. conecta no processo. Perfeito, perfeito. O ato de cozinhar em si, ele é super importante, né? E a gente, assim, frisa bastante. Quando uma pessoa quer comer alguma coisa, cara, vai lá pra cozinha, faz sua comida, né? Se envolve no processo de comprar os ingredientes, né? Como é que você vai fazer? Quer comer um bolo de chocolate? Tenta, em vez de ir na padaria comprar, faz aquele bolo, né? Você vai se envolver ali no processo. É completamente diferente a lógica, né? E às vezes, inclusive, se a pessoa gosta de comer, de cozinhar, desculpa, isso já torna, né, o momento mais prazeroso e aí até o consumo diminui, né? Porque o que acontece é que a gente está sempre buscando prazer, Irina. A gente não, Sim. o ser humano em si, a gente não foi feito para passar perrengue, assim, né? A gente lida muito bem com isso, é claro, mas a gente está sempre buscando se ajustar, né? Sempre buscando conforto, sempre buscando estar bem, né? Buscar o prazer. Então, se a gente não encontra prazer na nossa vida, de modo geral, a gente muito possivelmente pode descontar na nossa alimentação, que é uma fonte rápida de prazer e momentânea, mas que não resolve, né? A gente, no final De da live, a fato. gente pode fazer aquele exercício rapidinho de ensinar as pessoas a degustarem. Pode sim. A gente vai dar uma Combinado. diquinha de como vocês comerem melhor. Eu já vi numa live da Mari, achei sensacional. Pode Inclusive, assim, fazer. já vai separando um chocolatinho, uma coisa que você gosta muito de comer, pra gente fazer o exercício junto, tá E bom? que seja fácil de comer. Exatamente. Fácil Que de seja fácil de manusear. comer. Um chocolate, uma maçã, uma fruta, um negócio assim, que não precisa preparar. Que Pequenininho, tenha prato, pequenininho. Beleza? Perfeito, Já isso vamos aí. separando aí. Uma castanha, um nudes, alguma coisa. Show de bola. Outras perguntas que muito me fizeram e que durante o tempo eu também senti é a relação de nojo e repúdio com o corpo depois que se alimenta, Sim. né? Parece que você é impura, né? Parece que você, sei lá, até tem a associação de porcarias, gordice, que é Gordice. associar termos que são socialmente tidos como negativos e que na verdade nem são, né? Mas a gente tem essa relação. Eu comi, eu já me acho assim, ó, impura. Como a gente aliviar um pouco mais dessa culpa, que na verdade é uma culpa, né? Não Sim, sei. totalmente. Totalmente. É uma culpa, sim. Na verdade, quando a gente fala de magreza, né, de gordura, a gente começa a entrar até mesmo em aspectos morais, né? Isso que é um fator que complica muito, porque não é só uma questão de gordura. Quando, não sei, vamos supor, eu falo para você, nossa, é uma mulher moderna, elegante, ela entrou numa reunião de negócios, ela estava bem vestida, usou salto alto, um macacão. Que tipo de mulher que vem na sua cabeça? E ela foi poderosa na reunião, e ela, né, teve uma negociação forte, enfim, conseguiu se portar bem. Que tipo de mulher que vem na sua cabeça? Que tipo de corpo que vem na sua cabeça? Né, em geral. Coloquem aí nos comentários, só pra gente Quando vocês ter uma imaginam uma mulher ideia. bem-sucedida, dona de empresa, como você imagina? Eu imagino com uma saia midi justinha, um rabo desse tamanho, uma cinturinha assim, um cabelo preso de coque e um escarpão. Exato, Eu perfeito, exatamente, né? Então, a gente magra. já leva, exato, magra. A gente já entende a associação da questão moral, né, do sucesso, por exemplo, com a questão da magreza. Então, quando a gente fala do corpo gordo, né, a gente já também traz o contrário de associação. Por isso a questão da culpa é tão forte, né? Não passa a ser só uma questão física simplesmente, vira uma questão moral, né? Fala de valores. Só que é por isso que é tão importante a gente justamente trazer trabalhos como contraponto, porque não passa por valores. A questão do padrão de beleza é justamente padrão porque é inalcançável. Né? Tanto que lá atrás o padrão de beleza era qual? Era ter um corpo mais voluptuoso, né? Um corpo mais
curvilíneo. Por quê? Porque a comida é escassa. Hoje, a gente tem comida em todos né, bombardeado em todo momento de comida, enfim. E me chamou Então, muita a atenção, magreza. Mari. Desculpa, que a maioria das meninas que me mandaram isso, que tem essa relação de repúdio, são meninas magras. E elas não se enxergam magras, né? Perfeito. A maioria, sério, eu fui vendo as perguntas e entrando nos perfis para entender mais as pessoas, né? E a grande maioria são meninas muito magras. Tem até uma que diz lá em uma das perguntas que ela tem um corpo exuberante, mas se ela aumenta 1 quilo, ela se acha nojenta. Ela usa essa palavra. Exato, para você ver tamanha a relação da gordura, né, com essa questão moral, né, de realmente transbordar o aspecto físico, né, e aí tem os termos, né, que você falou, questão da gordice, da porcaria, besteira, é dia do lixo, dia que a gente tira para comer. Como que comida é lixo, gente? Comida não é lixo nunca, comida não é lixo. Né? Comida é comida. Há comidas que você vai comer todos os dias, que são boas para você comer todos os dias? Provavelmente não, né? Que não vão ser bons se você comer todos os dias, mas comida é comida, não é lixo, A gente sabe? tem que começar a ressignificar esses termos, né? Exatamente. Gostosa, deliciosa. Eu adoro Exatamente. gostosa. Porque Maravilhoso, gostosa isso não tem aí. um padrão, né? Você pode ser gorda, magra, alta, baixa, loura, negra. Você pode ser gostosa, entendeu? Perfeito, adoro, isso mesmo, perfeito. E uma coisa legal, Irina, que eu acho assim, que eu converso muito com as pessoas também que chegam até mim, e que não tem como a gente fugir hoje, é falar sobre rede social, né? Porque quando a gente fala sobre padrão, a gente hoje em dia a gente tem que falar sobre rede social. A gente tem que entender quais são os hábitos, né, digitais das pessoas que estão à nossa volta. Né? E aí, quando você vai entender quem são as pessoas que você segue, depois que terminar a live, dá um bisu no seu feed, né? Assim, dá uma reparada. O que te traz de sentimento, né? Aquele seu feed. Te traz sentimentos bacanas, rola identificação com aquelas pessoas, né? Enfim, com o que está sendo, né, passado ali para você ou não. Ou te traz sentimentos de fracasso, de distanciamento, de ai, como eu queria, enfim. Ter esse corpo, alguma coisa nesse sentido. Para mim, travou aqui. Travou eu fiz aí como a você Bela Gil. Eu fez? troquei. O seu travou, Mar. Eu tô normal. Voltou? Chama de novo. Vou tirar, tá? Vamos chamar a Mari de novo, que o dela bugou. Mas eu fiz que nem a Bela Gil. Eu troquei todas as blogueiras fitness que eu seguia por mulheres gordas maravilhosas que super me espelham, bem-sucedidas. E eu as amo. Manda de novo solicitação, Mar. Ai, meu pai, que eu sou péssima desse negócio de live, misericórdia. Luana, tu sabe como mas não tá conseguindo, Mari, voltar. Será que a gente vai ter que encerrar e começar de novo? O que é que vocês acham? Ai, tá aparecendo agora. Não. Mari, tá dando pra mandar. Manda de novo, tenta. É você que manda. Deixa eu me ver aqui. Senhor Pai amado céu. Eu vou ter que cancelar e entrar de novo, tá, gente? Não, mas eu vou deixar salvo as duas. Vai ficar um bugão. Ah, Mari, você tem que sair da live 100% e entrar de novo. Estão dizendo aqui. Pronto, vamos esperar ela voltar. Enquanto isso, vão mandando perguntas, gente, que é um tema muito lindo. É um tema que minha vida mudou muito depois que eu me libertei. E Mari é uma pessoa muito especial, porque ela esteve comigo aqui durante todo esse processo.
Ó, deu certo, Mar. Agora a gente já vai aprendendo, né? Como faz esses Baranauê. Agora voltou. Tem que sair e Voltei. voltar. É bom que a A gente gente vai vai aprendendo. aprendendo juntas, agora foi. Ótimo, agora foi. É bom porque os Sensacional. seguidores mesmo ajudam, né? Eles já são Exatamente. cheios, já estão resolvendo os problemas. Perfeito. Isso aí, galera. Vamos ver as Obrigada. mais perguntas. Outra coisa que me perguntaram muito. Tem pessoas que dizem que sofrem de depressão e tem compulsão por comer, tem muita vontade de comer. Não é compulsão, foi a palavra certa. Mas se é de depressão é compulsão, né? Não, pode ser que seja, né? Pode ser que seja de fato compulsão ou pode ser que seja de fato exagero. Aí eu já não consigo dizer, né? Depende Não, muito assim. da E tem situação. pessoas que não têm apetite. Então, normalmente, pelo que eu vejo, todo mundo dizer que quando eu tenho doença mental, transtorno mental, quando eu tô depressiva, eu perco o apetite. Mas eu vi que tem várias pessoas que têm depressão e acontece o contrário. E eu acho interessante a gente, às vezes, atencionar isso, explicar um pouco melhor, porque depressão é uma coisa extremamente comum na vida de todos. Poucos falam, mas muitos têm. E poucas pessoas sabem identificar, porque tem uma rotulagem do que é uma depressão, né? Tem o de Sim. ficar triste, sem chorar, sem comer, sem se alimentar, mas ela ali está mais impregnada do que a gente imagina de formas mais sutis, né? Sim, totalmente. A depressão, ela é bem diferente da tristeza, né? Para começar, a tristeza, em geral, a gente consegue identificar o motivo. Né? Se você pergunta para uma pessoa por que a pessoa está triste, ela consegue te dizer o porquê que ela está triste. Agora, a depressão, em geral, não. A gente não consegue avaliar um motivo, né? Não tem um motivo. E isso, inclusive, faz com que muitas pessoas até piorem o quadro, porque algumas pessoas se sentem ainda mais culpadas por se sentirem depressivas, sendo que não encontram um motivo. Tipo, poxa, eu tenho uma casa boa, uma família boa, pessoas boas do meu lado, por que eu tô depressiva? Né? Isso aumenta ainda mais a culpa. Mas, assim, sobre a questão alimentar na depressão, sim, a gente tem pessoas que vão aumentar o consumo e aí vão talvez, né, engordar até no momento de depressão, e outras vão diminuir o consumo de alimentos e aí vão emagrecer, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Né? Porque realmente a depressão tem caráter genético, né? Da mesma forma que. Nossa, agora deu um barulho. É o helicóptero? Eu moro do lado da Cracolândia, gente. É perto. Aí passo o dia helicóptero. Ah, entendi. Não, tá certo. Eu fiquei com medo de ser meu microfone, sei lá. Mas, assim, algumas pessoas sim vão aumentar a ingestão de alimentos e outras vão diminuir. Mas isso tem muita mais relação com o comportamento da própria pessoa anteriormente, né? Porque na depressão o que acontece é que a gente perde muitos os prazeres também do que a gente já tinha, né? E aí, realmente, isso também vai transbordar para a comida em alguns momentos. Né? Então pode ser sim, com tudo isso, exato, né? Pode ser sim que você perca aí o gosto, né, por se alimentar. Tem muita gente também que falou sobre dietas, né? O quanto mexem com nossa cabeça. A maioria das pessoas, tem até uma menina que escreve assim, fazer dieta me deixa muito irritada, ao ponto que eu prefiro hoje ser gorda. Tô errada? Eu vi você me mostrou. Eu achei engraçado essa. Não tá errada jamais. Jamais. Não tem nada de estar errada. É um equívoco, né, gente? Não tá nada de errada, gente. Se ela tá bem da forma que ela tá, perfeita, maravilhosa, siga, né? Está bem, feliz, saudável, tranquilo. Permaneça da forma que está, né? Porque ela mesmo traz quanto que a dieta desgastava ela, né? Então, sim, a palavra dieta em si já causa uma repulsa, assim, né? Eu não gosto da em geral. palavra. Sim. E olha, dieta não necessariamente é restrição alimentar, né? A dieta em si, dieta que a gente come no dia a dia, né? Mas a palavra já é carregada de... Porque foi rotulada socialmente, perfeito, né? Com várias escassez, faltas, proibições. Então a gente já exato, imagina assim, não vou poder comer, né? Na verdade é isso. Eu lembro que eu comecei minhas dietas quando eu descobri que eu tinha gastrite. E aí eu no gastro, que nem era um nutricionista, e ele me passava uma dieta, que era comer vento, que era a única coisa que eu podia, né? E era tão ruim aquele processo.
E muito tempo depois eu vim entender que gastrite são fundos emocionais, né? E eu comecei a tratar de outra forma. E me curei comendo. É doido, né? Comida Sim, cura. Me curei comida comendo. cura. Sim, Me sem curei. dúvida, comida cura. Não, não tá errada, né? Hoje a gente vive uma mentalidade de dieta. Na verdade, a gente não consegue nem escolher sobre dieta ou não, né? Desde que a gente nasce, quase que a gente bebe da água da dieta desde sempre. Por quê? Porque essa mentalidade de dieta é uma questão cultural, né? Mesmo aquelas pessoas que falam, não faço dieta, é um estilo de vida, faz parte da mentalidade de dieta, porque isso tá na água, tá na cultura da gente. A gente bebe disso o tempo inteiro, né? Então, pão engorda, macarrão engorda, né? Carboidrato, ai meu Deus. Então, assim, isso tudo, mesmo aquelas pessoas que não fazem dieta, estão mergulhadas nisso. Então, a gente não tem Essa muito para semana onde... mesmo me marcaram no. Pode falar. Não, fala, à vontade. Essa semana me marcaram num perfil. Era um perfil de alimentação saudável. E marcaram eu e outros cozinheiros e colocaram assim, no descritivo. Os perfis são maravilhosos, mas eles não fazem alimentação saudável. E aí eu fui lá ver isso e eu olhei assim, como assim eu não faço eu só faço alimentação saudável. O que é saudável? Porque você faz sem glúten, você faz com glúten, com lactose, com não sei o que eu digo, mas quem disse que não é sadio ter esses alimentos presentes, assim, né? E é como a sociedade hoje em dia rotula, né? A Sim. gente antes, durante muito tempo, ovo não podia, era uma hiperrestrição que mais causava colesterol. Aí agora o vilão é o pão e a próxima geração vai ser vilão, vai ser outra coisa. Com Porque, na certeza. verdade, é um preenchimento de marketing também sobre tudo isso, né? Sim, perfeito. Porque eu tenho que, tipo, deixar de consumir trigo e dizer que soja é melhor. Eu parei de plantar trigo. Hoje eu planto soja, então eu tenho que dizer pra galera que trigo é ruim, entendeu? E aí a gente vai nessa massa de manobra, punindo nosso corpo por coisas assim extremamente imposição social, né? Sim, a Fabiola falou aqui que na França nunca viu ninguém trocar o pão por quinoa, né? E a gente tem pesquisas e mais pesquisas, né, aprendendo aí um pouco sobre alimentação com os franceses, né? Porque a alimentação deles é carregada, né, de queijos e Manteiga, pão, manteiga, coisas gordurosas, vinho, né? E por que em geral a população lá não é tão afetada mesmo em relação à questão, né, alimentar quanto aqui, quanto nos Estados Unidos, né? E tem pesquisa mesmo sobre isso, né? Falando sobre a pesquisa. Depois eu compartilho com você até. Ela faz uma comparação entre, se não me engano, estudantes dos Estados Unidos, Canadá, tinha acho que Japão e tinha França. Tinha alguns países, né? E contrariamente, assim, o país que a população é menos obesa entre o que foi pesquisado, né? É a França. E é onde eles percebem pela pesquisa que se come com mais prazer e menos culpa. olha, Então, isso assim, né, é o contrário à cultura. Eles apresentam falam para um americano falar, o que um pedaço de bolo de chocolate te traz? Aí, ai meu Deus, socorro, bolo de chocolate. Né? Então vem carregado de culpa. Aí apresenta para o francês, aí de repente, parabéns, aniversário, festa, comemoração, confraternização, né? Então é completamente diferente a relação com o alimento, né? Por isso o sentar à mesa, o tempo, né, de conversa, come, troca, né? E não aqui focado. Porque quando a gente fala que comer com culpa engorda, engorda mesmo, porque libera estressa. Então, cortisol lá no alto, né? Se você come com culpa, você tá com seu cortisol cada vez mais lá em cima. Então, assim, realmente isso interfere no seu processo digestivo, né? Então, o processo e a relação que a gente tem com o alimento, ele é importante. A forma com que a gente come é tão importante quanto o que a gente come.
Eu sou uma pessoa que eu como engolindo, né? Eu sou totalmente assim, eu como na ansiedade. E aí, para mim, os dias que eu tô mais ansiosa, eu preciso parar, montar a mesa. Gosto de comer tardão, assim, estimular mesmo que eu sinta vontade de comer. E aí, comer com mais paciência, esses momentos me acalmam, no geral. A gente no final vai Perfeito. ensinar um exercício. Você já falou aqui, mas vamos ensinar. Tem uma menina que perguntou assim, como superar o paladar infantil? Vamos já dizer que paladar de criança não é ruim, tá? É de adulto mesmo. Vamos já tirar essa frase, que criança come de tudo, é o paladar mais neutro que existe. Não tem paladar infantil, Sim, é paladar de adulto. paladar infantil e a autorregulação também da criança, né? Que é fantástica. A criança, ela sabe perfeitamente a hora que ela tá com fome e precisa comer e a hora que ela tá satisfeita e precisa parar. A questão é que com a gente vai crescendo e aí começa, né, os reforços e punições sociais por isso, e aí vira uma embananação só na nossa cabeça. Então a gente perde aí o próprio contato interno, né, com a gente em relação à nossa própria fome e saciedade. Mas a criança, em geral, ela nasce perfeita, né? Mas Tanto em normalmente relação a não é paladar paladar. infantil, né? É mente Sim, infantil, sim, porque sim. é questão 100% mental você se permitir aprovar novas coisas. Isso é uma coisa que eu faço muito Perfeito. nas minhas redes. Às vezes as pessoas nem comeram, eu nunca comi isso, mas eu não gosto. Como você disse que não gosta, é algo que você já colocou na sua cabeça. Então a melhor Perfeito. forma de fazer isso é abrir sua cabecinha para experimentar. Cada ingrediente tem 1000 formas de se preparar, 1000 gostos diferentes, e eu acho que com certeza você vai achar o seu. Se Sim, perfeito. permita. E assim, Perfeito. uma coisa que eu fico bem questionando, que eu não sei, uma curiosidade minha. Quem tiver perguntas, vão fazendo, tá, gente? Normalmente essas pessoas que têm bloqueio a provarem, sei lá, coisas novas, também tem bloqueio a se permitir as situações novas também, a mudança. Sim. Sim, perfeito. Faz sentido. Da mesma forma como eu falei no começo, né? Isso transborda, em geral, a relação com a comida transborda para outros campos. A gente vai observando, você percebe que não é um jeito de se comportar só com a alimentação, mas isso também em outras áreas da vida. E aí eu vou contar para vocês que eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho muita dificuldade, assim, sempre tive, sabe aquela pessoa chata para comer? Sempre fui essa pessoa. Então, assim, vou falar relatos pessoais mesmo. E realmente o que me ajudou muito, porque eu acho que eu melhorei muito, acho que nos últimos 2 ou 3 anos. Minha mãe tá assistindo a live, ela vai poder falar Ela vai também. dizer, é Fala se mentira. é. Não, mãe, pode falar se na verdade melhorei pra caramba. Mas assim, ó, tem um monte de amiga minha aí também pra poder dizer que é verdade ou mentira. Não tô mentindo, não. Mas eu melhorei muito, assim, realmente. Eu sempre fui aquela chata, a chata da comida, sabe? De fato, é exatamente isso que você falou. Não gosto, ponto e acabou. Né? Eu tenho uma questão muito forte com textura, por exemplo, né? A textura dos alimentos, né? Tem que estar do jeito. E aí, lógico, só quando você é criança, os seus responsáveis, os seus cuidadores têm essa responsabilidade, né? Que é ó, minha mãe falando ali, ó, melhorou muito Eu vi. mesmo, viu? Então, os seus cuidadores são responsáveis pela sua alimentação. Só que quando você cresce, aí lascou, porque você é responsável pela sua alimentação. Então, você precisa entender que tem algumas coisas que você vai precisar comer sim, porque aquilo é importante para o seu corpo, para a sua saúde, né? Então, eu passei por esse momento. E aí é bem difícil porque sabe quando a mãe fica tentando burlar, vai apresentando de várias formas para a criança, você, quando adulto, tem que fazer isso para você mesmo, né? É uma coisa que E eu é falo que isso. minha relação com a comida mudou muito a partir do momento que eu tirei a palavra dieta e eu coloquei a palavra saúde. E aí minhas Perfeito. escolhas, elas mudaram completamente. Eu comecei a não comer só por vontade ou por obrigação. Eu comecei a comer por saúde. E aí tinha várias coisas que eu também não gostava de comer. Eu lembro até hoje, que eu acho que foi com uns 14 anos que eu comi o primeiro tomate cru na minha vida. Parecia que eu estava comendo, eu lembro da cena. Eu não tive uma infância que comia muitos vegetais. Assim, casa de nordestino é carne, 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 né? Salada lá em casa era maionese de batata e vinagrete no final de semana. Era isso. E aí eu lembro a primeira vez que eu botei um tomate cru na minha boca. Foi algo assim que era repugnante. Só que eu estava decidida a mudar minha alimentação.
E aí eu li um estudo que o nosso paladar ele se adapta, né? Então, se você comer 7 vezes em 7 dias seguidos da semana, isso eu aprendi com 14 anos, seu paladar se acostuma e você começa a gostar do gosto. E aí eu comecei a fazer esse experimento. Tipo, a primeira semana foi tomate, eu comi tomate todos os dias. O primeiro dia era assim, ó. O segundo, terceiro, no 7º dia eu já estava adorando. E aí eu comecei a fazer isso com outras coisas. E foi Perfeito. assim que eu fui me habituando. E hoje, quando eu sento num restaurante ou vou em um lugar diferente, eu sempre vou pedir um prato que eu nunca comi. Eu nunca peço que eu já provei. Eu gosto de provar coisas diferentes. Fantástico, Irina, isso mesmo. E assim, e isso que você falou é fundamental, né? Porque você se treinar na alimentação. E também tem um outro ponto. E aí você vai falar muito melhor do que eu, mas assim, as comidas elas mudam os sabores também conforme a gente vai preparando, com o que a gente vai preparando. Então, acho que vale também a descoberta. Perfeito. Cara, quando eu descobri curry, Irina, eu comi curry mudam a vida do na ser humano, pipoca até. Porque eu fiquei louca com curry, eu comi até na pipoca, né? Então, assim, é você se permitir, exatamente o que você falou, cozinhar, provar os alimentos de maneiras também diferentes. Sim. Porque às vezes realmente você pode não se identificar com um alimento de uma determinada maneira, mas, cara, talvez de um outro jeito você vai curtir. Então, acho que na fase adulta rola muito essa questão da autorresponsabilidade mesmo, de você entender que você precisa comer algumas coisas, sim, porque é saudável, né? E aí, cara, brinca. O que funciona para mim, e que eu também e que eu tenho trabalhado muito com as pessoas que têm esse tipo de questão, é quando eu tô, vamos supor, num restaurante. Eu vejo lá alguma coisa, sei lá. A última coisa que eu acho que eu provei em restaurante foi... acho que repolho cozido, alguma coisa assim. Isso, acho que foi. Aí eu me dou uma misturada, assim, né? Eu vou me enganando ali até ficar melhor pra mim, né? E mas às assim, vezes você cara, surpreende, né? E às vezes eu me Você bota surpreendo. na boca, é delicioso. Exato. O que eu penso cara, o pior que pode acontecer é o quê? Eu não gostar. E aí eu não vou comer. Sabe? Tudo bem. Mas eu preciso me permitir, né? E isso me ajuda bastante. Tem me ajudado muito. Essa permissão para provar e também não gostar. Porque, então, em geral, tem falar muito da disso. Infantil, se permitir aprovar, mesmo que não goste. Mas tem que se permitir aprovar. E se permitir aprovar, não é botar assim, já. Não. Respira fundo. Reza para quem você acredita. Bota na boca assim, sem medo. Eu sei que é difícil, mas bota na boca muda sem a forma, mastiga sem opinião, né? E aí depois você emite sua opinião, não pode ser prévia. Perfeito, exato. Acho que e assim, é um trabalho, especialmente depois que você é adulto, é um trabalho. Realmente é trabalhoso, não é fácil, a gente precisa, né, treinar. Então não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar o seu gosto, né? Alimentar de forma nenhuma. Mas testa, né? Vai testando. Isso que você falou, os temperos. Enfim, da mesma forma com criança. Da mesma forma que você faz com criança. Melhor ainda. Todo mundo fala assim, vou temperar comida de criança como? Que eu não posso pôr sal. Gente, tem 1 milhão de temperos e especiarias para você brincar com comida de criança. Sal é o último que você usa. Toninho falou, deixa a Irina falar, mas, gente, eu convidei as meninas para elas falarem. Então, eu tô meio... Marília Gabriela, entrevista, só pergunta e elas falam. Eu nem vi, desculpa. Aqui, desse jeito. Viu, minha gente? Eu nem vi, desculpa. Não, você não tem que pedir desculpa, não. Ele que tem. Dicas de livros. Estão pediram dicas. Se tem algum livro, literatura boa para falar um pouco mais sobre como se alimentar melhor, com trabalho mental. E também pediram dicas de livros para ansiedade. Tá. Ó, deixa eu até segurar aqui, porque muita gente não tem a grana da terapia, né, Maia? Às vezes comprar um livro pode ajudar muito. Até meu suporte aqui do... Tem 2 livros que eu já posso falar aqui. Eu já sei qual Não, esse que eu vou te falar, esse que você tá falando, pessoa é da Coragem de Ser Perfeito. Maravilhosa, também vou falar dele, mas ele não tá aqui agora. Esse aqui é muito bom, é O Peso das Dietas, é da Sophie Derham.
Ele é fantástico, então ele fala muito disso, né? Dessa questão mesmo com a relação com a comida. A Sophie, ela é uma nutricionista, ela é francesa aqui no Brasil, mora aqui no Brasil. Enfim, ela é fantástica, conheçam o trabalho dela, ela é referência nessa área, assim, ela é muito boa mesmo, e o trabalho dela é fantástico. O livro é muito bom. O livro chama-se O Peso das Dietas, então ela fala exatamente sobre isso, né? Fala por que que 95%, por exemplo, das dietas fracassam, vocês sabiam disso? Por que que a gente faz tanta dieta, né, ao longo da nossa vida? Porque não dá certo, exatamente por isso. Então, Se desse, ninguém fazia. não fazia tanto, né? Então, assim, ela explica exatamente isso tudo e é fantástica a forma como ela aborda. Outro livro que eu acho também super bacana de ler é este aqui, que é O Mito da Beleza, Aí, isso é que é da Naomi. maravilhoso. Ainda não terminei, mas ele é muito... 95%, nada. Esse aqui da Naomi é muito bom. Eu não terminei de ler ainda, mas ele é um clássico e ele é Esse livro é super bom. maravilhoso, é uma libertação feminina. É, fantástico. Mari, depois Mulheres, bate homens, foto. leiam. Te Bate foto mando. depois e publica. Não, você publica na sua página, as pessoas vão ter que ir lá Tá, ver os show de bola. livros. Sigam a Arrasou. Mari, tá? Isso aí, gente, arrasou. Ela dá Obrigada aí várias pelo dicas mexão. legais. Ela lançou até um Muito caderninho bom. guia de como manter a saúde mental no isolamento. Vão lá pedir pra ela que ela manda, viu? Tá no meu site até. Você entra, já baixa direto até. É maravilhoso, é um Que guiazinho bom. com práticas, exercícios de como você manter a saúde mental nesse período de isolamento social. Isso aí, valeu, isso mesmo. Vão E lá. aí, enfim, são 2 livros que são super legais. Com relação à ansiedade em si, tem eu tô esquecendo o nome dele, A Mente e o Humor, alguma coisa assim. Eu vou precisar Você olhar o publica nome lá. direitinho e publico. Mas ele é bem bacana, assim, e também para quem não é profissional de saúde, né? Porque ele também traz exercícios práticos, ele é bem bacana mesmo, né? Enfim, E livro sigam a tem Monja Coen, pelo amor de bastante. Deus, no YouTube, que ela ajuda Maravilhosa. muito. Ela é A voz dela já perfeita. acalma, né? Nossa, é um negócio que é uma tranquilização que é enorme. Tem uma pessoa É que me maravilhosa. perguntou como o isolamento afeta na falta de... Na falta ou no excesso de comer. Assim, essa questão da gente estar vivendo novos hábitos sociais, da gente estar tanto tempo em casa, da gente não estar socializando, no que isso afeta diretamente com a nossa vontade ou não vontade de se alimentar. E tem outra pergunta que eu acho que também casa bem com isso, é de realmente como se tem algum exercício para se manter mais equilibrado dentro do isolamento social, assim, além da alimentação, né? Tá. Então, sobre a questão Vou botar uma água aqui. Tá. Sobre a questão do isolamento, a gente está vivendo um momento que é novo, né, para todos nós. Então, de primeira, a gente já está num ambiente que é estressor, que é ansiogênico, ou seja, já deixa a gente mais ansioso. É um momento extremamente imprevisível, cheio de incertezas. Acho que aqui no Brasil, especialmente, isso fica mais forte ainda, porque a gente tem conflitos até mesmo, né, em termos de órgãos, né? Então, o presidente fala uma coisa, o Ministério da Saúde fala outros, governos dos estados falam outros. Isso realmente, não entrando na questão política, mas enquanto as próprias autoridades, né, vão se entrando em contradição, isso a gente também vai absorvendo. Uma hora sai de casa, outra hora volta para casa, uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara. Então, assim, isso tudo vai gerando muita ansiedade, de fato, porque é um terreno novo que a gente não conhece, né? E gera muita imprevisibilidade. Uma coisa é quando a gente sabe que a gente vai ficar em casa, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é que não seja sofrido, mas a gente tem ali um norte, né? Quando isso não acontece, a gente não tem respiro. Então, realmente, a situação está muito complicada. Entrando em política assim, fora Bolsonaro. Gente, tá que eu tomo água da torneira. Tem filtro embaixo na minha torneira, então só cozinho e bebo água de lá porque é filtrada, tá? Não sou louca. Viu? Mas então, o que acontece? Então tá um ambiente já mais estressor e ansioso. Como eu falei no começo, a gente sempre vai buscar a questão do prazer.
E com o isolamento social, a gente está com tudo isso muito mais restrito. Imagina, de repente, uma pessoa que gosta de ir à praia não está indo, aquela que gosta de encontrar e sair com os amigos não está saindo, a gente não está saindo para ir para, enfim, para os nossos trabalhos, né? Quantas pessoas, né? Enfim, Inclusive, a gente amanhã vai ter uma live com a Lasciva para falar sobre sexualidade dentro do isolamento, porque tem pessoas que vão estar com isso bloqueado ou vai estar com isso aflorado, que é uma forma também de você compensar isso, né? Então, a gente durante a semana vai ter outras profissionais falando de outras partes que também vão te ajudar aí você não enlouquecer no isolamento. Exatamente. Mas o que acontece? Os nossos prazeres estão muito mais, né, restritos, de fato. Então, de fato, muitas pessoas vão buscar a alimentação como uma forma de prazer. Outras, né, a gente vê e percebe também o aumento do consumo de bebida alcoólica, tá muito mais, Eu estava vendo hoje, foi assustador, porque eu fui ver hoje quais são as pesquisas, as maiores pesquisas do Google nesses tempos, o que mais aumentaram e o que mais caíram. De 8 itens, tem lá, delivery de vinho como um dos maiores do mundo. A pesquisa do Google. Gente, o consumo aumentou muito. Até eu mesmo, não posso nem falar nada. Não, eu também não posso nada. Mas, de fato, aumentou e isso é preocupante, porque isso é preocupante de toda forma, porque isso quer dizer o quê? A gente não está preparado para ficar com a gente mesmo, né? Quando falam, crie uma rotina, dá um bug, porque você está acostumado a criar sua rotina com base em milhões de solicitações externas. De repente, essas solicitações não existem e você vai criar sua própria rotina. E aí? O que você faz com isso? O que você faz com esse tempo? Né? Então, tudo isso é um momento novo para todo mundo. O fato é que a gente não vai sair desse momento da mesma forma que a gente entrou. Sem dúvida, vão haver muitos movimentos que vão perpetuar aí com a gente, né? Tanto as coisas positivas quanto coisas que negativas mesmo, né? Então, muitas pessoas vão ressignificar muitas questões. E aí entra a comida. Exatamente, Irina. Porque é um momento de tensão. Então, assim, faz sentido buscar na comida, né? A gente tem aí uma questão muito forte também com medo da escassez. Quando começou isso... tá com lei seca no isolamento. Ah, é? Vai aumentar o índice de suicídio, meu amor, porque já não tá rolando sair de casa. Complicado, né? Complicado. Mas assim, né? Tomara que aqui não entre nessa vibe, não. Mas assim, mas é preocupante. Não deixa de ser preocupante. A gente brinca, mas é muito preocupante mesmo. Porque é não saber lidar com ficar com a gente mesmo, né? E aí recorrer a álcool, a internet demais, jogos, enfim, cada um vai extravasar para algum lugar, né? Algum canal aí. Tem gente que vai, sei lá, comprar demais. O consumo pela internet também, eu vi em pesquisas, Irina, aumentou demais. Então, assim, pessoas comprando muito pela internet, né? Exatamente pela facilidade. Então, assim, chega em casa e itens aleatórios, né? Então, assim, tem que ter cuidado para ver para onde que está direcionando. O que acontece com a alimentação é que a pessoa engorda. Então, transborda literalmente para o espelho e para as roupas. Então, a gente percebe com mais facilidade. Mas não é só alimentação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com tudo e acho que a gente pode unir para falar, né? Curar emoções negativas com comida. Como evitar? Eu, na verdade, eu não evito, porque é basicamente o que a Mari está falando. Para mim, é uma coisa extremamente positiva. Nos dias que eu estou triste, eu vou cozinhar e eu vou comer. Então, qual foi a forma de Irina melhorar e equilibrar a sua questão com balança? Eu não bloqueei minha sensação que a comida me dá muito prazer, mas eu comecei a me alimentar de uma forma muito mais saudável. Legal. Então, assim, eu escolho muitos ingredientes que eu vou comer, eu compro muito direitinho minha feira para não ter excesso de coisas que, sei lá, nessas horas eu vá querer comer muito. Sempre que eu vou ter um desejo de comer alguma coisa assim mais calórica, eu sempre faço questão de ter um verdinho junto, de ter uma salada para que eu não perca o gosto por essas coisas. Então, assim, legal. Eu não vejo como uma forma, não sei, né? Pelo menos eu dentro do meu espaço, curar emoções negativas com a comida. A não ser que isso seja uma compulsão, que já foi na minha vida. Mas hoje eu aprendi a lidar dessa forma.
E eu acho que muitas pessoas assim estão aumentando o consumo de álcool, mas também estão cozinhando mais. É uma coisa que o Hugo também falou aqui em uma das perguntas, o quanto positivo, e você também já falou, de se envolver em todo o processo. A maioria das pessoas não se envolvia, né? Elas iam para o trabalho, pediam marmita, a comida era pronta. Hoje, como tá com tudo isso, né? As pessoas estão indo no mercado, elas estão pegando, escolhendo seus alimentos. Elas estão chegando em casa, elas estão lavando, se conectando com o seu alimento, sentindo o cheiro, vendo o que está mais maduro, o que tem que ser comido antes ou não. Elas estão preparando o seu próprio alimento. Então, eu acho que essa conexão, que era uma coisa que rolava muito com nossos avós, está voltando muito. E eu acho que isso é um dos motivos dos nossos avós não ter tantas doenças relacionadas a peso, né? Como a gente tem hoje, né? Porque eles se envolviam com todo o processo. Eles sabiam que cozinhar dava tanto trabalho que eles tinham que valorizar muito o alimento, que eles tinham que comer com muita paciência, porque era a hora de degustar, né? É a hora para ter paz, que antes dá um trabalho de uma bexiga. Perfeito, é isso mesmo, né? As coisas não vinham tão bem preparadas já também pra gente colocar na panela, né? Tudo diferente aí. Tem gente que fez horta, e é isso aí, é significar. Uma pizza que chega em 10 minutos, demora 24 horas só pra massa fermentar. Miséria. Imagina, né? Porque a gente pede e chega em 10 minutos, mas a gente não tinha mais noção do quanto aquilo demorava para ser preparado. Eu não faço ideia. E agora as pessoas estão se reconectando com isso. Pizza boa vai ter que demorar muito para ficar pronto. Exatamente. Se você fazer em casa vai demorar muito. Vai, né? É um processo. E sem dúvida, tem muita gente aqui falando que cozinhar é terapêutico, mas perfeito, gente. Cozinhem mesmo, cozinhem sua própria comida. Aproveita aí que tá um monte de receita aí da Irina. Tô cozinhando tudo, minha filha. Eu saio fazendo isso! portaria, eu saio dando comida. Perfeito! Perfeito, exatamente. E assim, com relação a essa questão de descontar na comida, né, e tudo mais, a questão não é descontar na comida. Um problema grande acontece quando a comida vira a sua única forma de lidar com suas questões no momento. Quando vira a sua única forma, que aí sim a gente tem um problema que é importante a gente observar. Porque assim, a comida ela não vai resolver. Né? Então, se você está precisando, tá canalizando, né, as suas questões para a comida, tudo bem, né? Mas minimamente se observe e faça isso com consciência, para que você tenha autonomia de escolher se, ok, eu estou comendo por ansiedade X, é porque eu estou triste com isso, é porque eu estou com saudade, né? Enfim, para que você possa se observar e, de fato, tentar resolver a situação. Porque a comida não vai resolver por si só. Eu falo muito então, assim, a frase que é o meu slogan, né? Que é, vai além de comida. Nunca comer pode ser só comer. Nunca cozinhar pode ser só cozinhar. Tem que ir além. Então, a gente tem que construir valores, emoções, cultura sobre essas comidas. Porque daí sua forma de se alimentar vai mudar muito, né? Vamos fazer exercício? Vão, tá todo mundo aí com eu vou pegar alguma coisa. Chocolate. Pega um chocolatezinho, uma castanha, uma maçãzinha, um negocinho que tu gosta, assim, mais pequenininho. Tá. Gente, tentem pegar 3 pedaços de alguma coisa que seja fácil para manuseio. Chocolate é uma ótima ideia, pode ser de repente minutos, alguma coisa... Enfim, que seja de fácil consumo aí pra vocês, assim, com a mão mesmo. Tá bom, enfim, desse tranquilo. tamanho aqui? 3 desse? Tamanhozinho que você quiser. Pode ser até menor, se for o caso. Como que você quiser. Esse exercício é muito massa, viu, gente? Vamos fazer aqui no ao vivo. Tá. Já tô lambendo. Já estão aí? Então tá bom. Menstruei hoje, minha filha. Chocolate é quase que... Eu nem gosto muito, mas como. Irina, tamo junto. Essas coisas a gente bate direitinho, né? Não gosto de chocolate. Olha, o meu chocolate aqui é 70% de cacau, ainda vem com pimenta banil. Aqui é picante que só amoleça. Então, assim... Deus me livre, né? Quente o negócio. Só eu. Eu acho. Acho que deve ser a principal cliente da loja. Que o negócio deve ser forte mesmo, né? Porque... Eu tenho cacau 100% aqui em casa, você tem noção. Sou doida. Meu Deus. Não, eu falo pela pimenta mesmo, mas é porque paladar também é diferente, né?
Mas que forte. Mas então, e aí, galera? Todo mundo já preparado? Já deu um tempo bom para pegar? Vão pegando aí, gente. Ó, pegaram castanha de caju. Pode ser qualquer coisinha, viu, gente? Tentem pegar Tem 3. rodelinha de banana, alguma coisa pequenininha. Isso. Bom, então podemos? Podemos. Vou pedir aí que vocês, enfim, se sentirem confortáveis, né? Fecharem os olhos. Ou podem ficar com os olhos abertos também, se for o caso. Mas o importante agora é que vocês fiquem confortáveis e se permitam respirar. Puxar aí umas 3 respirações com calma. Se conectar com o corpo de vocês. Puxar o ar. Soltar pela boca. E aí eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e pegar o primeiro pedaço. Bote na boca. Ainda não. Vou pedir que vocês observem, né, o alimento que está na mão de vocês. Observe a forma, observe a textura, observe, enfim, a luz que está batendo. Enfim, observe. E aí vocês podem, talvez, novamente fechar os olhos e aproximar do nariz, sentir o cheiro. Ainda não colocar dentro da boca, mas talvez passar o alimento pelo lábio. Sentir a textura mesmo. Ansiosas é um negócio, viu? É um exercício, o nome já diz. Então, assim, você pode colocar o alimento de fato na boca, mas antes de mastigar e de engolir, tenta fazer com que esse alimento realmente passeie pela sua boca, por todos os cantos. Sente esse alimento, a textura dele na boca muda, continua igual, enfim, conforme vai passando pela sua boca. Quando você se sentir tranquilo, você pode engolir. Sem mastigar? Ah, não, desculpa, gente. É mastigar e engolir, perdão. Ah, é muito bom isso. E aí você pode observar se ficou algum gosto residual, como que fica o gosto na boca depois que você engole. E aí a gente vai pegar o segundo pedaço. Gente, E vamos isso é repetir o mesmo processo. Então, observa. É igual ao outro, igualzinho? Tudo Não. igual? Não é igual. Aí o meu ficou um gostinho assim bom demais, porque tem a pimentinha, então pica na pontinha da língua, na lateral eu sinto doce. Cheira. Passa pela boca. O cheiro é igual? Eu sinto mais doce do que da primeira vez. Falta 1 minuto pra live acabar, meu Deus do Então, céu. meu Deus do céu, botem na boca, deixem Engole. passear aí pela boca. Na verdade, façam isso com um pouco mais de calma, depois que a gente agora tá com um pouco mais de pressão, né? Enfim, É 1 minuto e pouco. observem o gosto que fica na boca de vocês, né? Deixem realmente passear pela boca de vocês. E aí, antes de comer o terceiro segundo, pedaço, só uma coisa, o segundo é mais perfumado, pra mas você, o sabor do primeiro tava mais forte. é diferente, né? Uhum. Legal. E antes de comer o terceiro, reflita se faz sentido comer, né? Se você realmente está com vontade de comer esse terceiro pedaço ou não. Se você tiver com vontade de comer o terceiro pedaço, coma, repita o processo, né? E verifique se foi da mesma forma ou não, né? Porque, como a Irina falou, é possível que não seja. E o que é isso? É justamente comer com consciência, né? Com atenção, para que você realmente perceba como que o alimento está interagindo com você. E como que vocês você podem interage fazer com esse isso alimento. em cada refeição, né? Em cada garfada. Exato.
prestar mais atenção na comida, no alimento, se conectar, ver se realmente você precisa do próximo garfo. Se você Perfeito. precisa daquela quantidade, o que você está precisando, às vezes, é um carinho, um afeto, um afago. Ai, Mari, muito Sensacional. obrigada! Foi Obrigada a maravilhoso. você, obrigada A pra mim live ficará também. salva e vão seguir